É uma cena muito comovente, não acham? O primeiro encontro de um cãozinho com uma criança. O começo de uma amizade perfeita. Não há outras duas espécies na Terra que formem um elo tão profundo e duradouro. E como a maioria das grandes amizades, esta é, no fundo, um mistério. A família canina inclui alguns dos mais ferozes predadores do mundo. Mas os cães de alguma forma deram um pulo para os nossos colos. Tornaram-se nossos amigos de brincadeiras e nossos mais fiéis companheiros. Mas de onde vêm esses narizes frios e corações quentes? E como ficaram mais próximos de nós do que imaginávamos? Vamos descobrir os segredos da vida de um cachorro. Distribuição Play Art. Cães, os melhores amigos do homem. Segredos sobre os cães. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Esta é uma das raças caninas mais raras, o cão de bicicleta. Quem será que está guiando? As vidas dos cães e dos humanos chegaram nesse grau de intimidade. Este é o cão de mochila. E esta é a raça mais comum de cães, os babões. Tratamos os cães como membros da família e esperamos que façam quase tudo que a gente faz. E como em outras relações familiares, tendemos a não notar como esta relação é incomum, na verdade. Cães fizeram adaptações incríveis para se tornarem partes de nossas vidas. Cada ninhada começa assim, se insinuando no calor de sua própria camaradagem canina. E cada um destes filhotes vai se desapegar cedo ou tarde de sua mãe e de seus companheiros de ninhada e transformar uma família humana em seu bando. Precisam ser incrivelmente flexíveis em suas vidas sociais e até na forma de seus corpos. A razão das raças caninas serem tão diferentes entre si e de seus ancestrais canídeos é porque nós os modificamos para satisfazer nossas necessidades. Muitas vezes nem lembramos por que os mudamos. Criávamos originalmente Terrier escocês como bravos cães de caça ansiosos por escavarem raposas e texugos. Mas quando um Terrier escocês moderno expressa sua herança esburacando parques públicos, nós damos bronca neles. É o que os cães chamam de dissonância cognitiva. Deve ser meio confuso. Mas os cães fielmente se adaptam às nossas necessidades e veem ao mundo através de nossos olhos. Podemos criá-los para cuidar de ovelhas. Mas cuidarão de gansos se nós quisermos. Cães husky puxam nossos trenós pelo gelo ártico. E legato nos ajudam a farejar tesouros enterrados. Setor canino. Os pastores alemães arriscam suas vidas rotineiramente como cães policiais. E mesmo num treinamento de rotina, ficam ansiosos em exibir sua habilidade incrível de rastrear o culpado.
Nós, humanos, a princípio começamos a criar cães por suas habilidades como caçadores. Criamos sitters ingleses para esgueirar-se e nos mostrar onde está nosso jantar. Retrievers para ajudar a caçar aves aquáticas. Eles ficam mais felizes na água do que no chão. Usam seus pés modificados como remos e seus rabos grossos como os das lontras para manobrar. Os caçadores criam os retrievers para serem educados, para assegurarem a refeição entre os dentes, mas resistirem à tentação natural de fazer picadinho dela. Criar retrievers para que sejam gentis os tornaram naturais animais de estimação. Esta criação dificulta, às vezes, resistir à combinação de água, crianças e algo a recuperar. Mas o retriever é famoso por ser inteligente e dócil, e traz o veleiro a salvo para o porto. Então, ele divide seu momento de glória com seu dono humano. Todos os cães pertencem à mesma espécie, canis familiaris. Mas nós os criamos seletivamente de modo que existem agora mais de 450 variedades diferentes. Cada uma com suas características, umas boas, outras nem tanto. Os terriers tendem a ser hiperativos, principalmente os West Highlanders. Os Bassets, por sua vez, são os cães mais preguiçosos do mundo. Ou talvez seja o Bloodhound, ou Bulldog. Os Dobermans estão entre as raças mais obedientes, como os Poodles, ou os pastores alemães. Outras raças rebeldes ignoram nossas ordens e nem se incomodam a dizer: tá bom, tá bom. Há uma raça para quase todas as situações. Algumas tendem a latir mais e são melhores cães de guarda. Outras te deixam dormir. Umas dão belos quadros. E outras são perfeitas para brincar. Criação não é tudo, claro. Como nós, cada cão tem sua própria personalidade. Uns são fiéis às tendências de sua raça, outros variam. E são espertos para aprender todo tipo de truque novo, como um abraço aéreo. É difícil acreditar que ele seja um descendente direto deste. Mas, de fato, nosso amado animalzinho doméstico evoluiu de um dos animais mais temidos da Terra, o lobo. Nossos cães de estimação têm muito mais em comum com os lobos e as outras 34 espécies canídeas selvagens do que conosco. Então, a chave para entender como nós, humanos, fizemos um elo tão íntimo com eles é entender como os canídeos vivem na natureza. A inteligência e a adaptabilidade que admiramos em nossos animais é também característica de seus parentes selvagens, como estes coiotes. É o que lhes possibilita sobreviver em qualquer parte, como nesta serra gelada. A aptidão para produzir grandes ninhadas e para se devotar totalmente ao cuidado dos filhotes é também comum entre os canídeos selvagens, como estes cães selvagens da África. Os canídeos também conseguiram colonizar quase toda a superfície da Terra, inclusive o Ártico, e desenvolveram tamanhos e formas para se adaptarem a todos os habitats. Estes zorros cinzas têm pelos grossos para percorrer as altitudes varridas pelo vento do sul dos Andes.
As raposas do deserto desenvolveram grandes orelhas para desprender o calor do corpo no deserto. O lobo-guará desenvolveu longas patas para caçar em pastos altos. Para se abaixar, para comer e beber, tem que abrir suas patas como uma girafa. O cachorro-vinagre tomou a rota oposta. Pernas curtas e corpos sólidos são bons para vasculhar a vegetação rasteira. Os lobos criaram uma estrutura complexa de alcateia para poderem trabalhar juntos ao caçar uma presa grande. O chacal é muito menos sociável, mas se vira com a personalidade que tem. Um dos traços característicos de muitos cães domésticos e canídeos selvagens é seu vigor extraordinário. Eles são feitos para correr. Nas patas dianteiras, os ossos ulna e rádio são firmemente presos com ligamentos para fazê-los mais rígidos e menos susceptíveis a torções. Os membros de trampolim do cão são leves e fáceis de se impulsionar nos passos longos. Os músculos do peito que ajudam a dirigir as pernas também expandem os pulmões e assim a respiração e a corrida estão precisamente sincronizadas. Uma respiração para o trote, duas para o galope. Este sistema também ajuda a resfriar o cão quando ele ofega. Nenhum cão se compara ao galgo em velocidade. As longas pernas possibilitam que corram a 60 km por hora. The beauty of greyhound racing is actually, of course, it's in the eye of the beholder, but to see a greyhound in action, in full flight, is like poetry in motion. Também tem tórax profundos para acomodar corações e pulmões. Nós os admiramos desde que os egípcios esculpiram sua imagem numa tumba há 5.000 anos. Os cães selvagens africanos usam sua velocidade e vigor para algo mais prático: caçar os mais rápidos antílopes da terra. O bando persegue sua presa a 48 km por hora, durante muitos quilômetros de cada vez. A estrutura dominante da matilha estimula cães subalternos a assumirem a arriscada posição de liderança. Os outros cães se espalham para cada lado de sua presa para evitar a fuga. Se um cão se atrasa, outro assume seu lugar. Quando o antílope finalmente se cansa, os cães ainda têm força para correr para a matança. É uma morte rápida. Podemos pensar que tiramos estes velhos instintos assassinos de nossos animais domésticos. Mas agressão e dominância fazem parte da vida de todo cão. Um pequeno combate e um braço amistoso em cima do outro mostra quem está no comando. O ventre exposto é um modo de dizer: está bem, você é o chefe. Dava para não brigar. Algumas vezes estes sinais sociais parecem ferozes, mas são um modo de evitar violência. Com um rosnado convincente, este chacal dourado solitário pode intimidar todo um bando de chacais de dorso preto.
Uma luta de verdade seria suicídio. Gostamos de pensar que nossos cães veem o mundo como nós. A verdade é que partilham um mundo sensorial de seus parentes selvagens. Com seus narizes, veem coisas que mal podemos imaginar. O ar é levado através de um labirinto tortuoso que permite que partículas de odor sejam presas e testadas. O labirinto é coberto de terminações nervosas. O longo focinho do cão pode acomodar 30 vezes mais tecido sensorial do que o nariz humano. As terminações nervosas traduzem partículas de odores em mensagens nervosas e as enviam para o cérebro. Os cães também têm uma área de terminações nervosas especializadas no céu da boca, chamado órgão vomeronasal. Ajuda a detectar e identificar odores sexuais. Os humanos podem criar e treinar cães para se especializarem em certos odores, de minas terrestres a vazamentos de gás, até trufas. Na Itália, estes delicados fungi podem chegar a custar $500 por 1 quilo. Ralados sobre a massa são sublimes. 6,20 per 3, 3 per 0,0, 3 per 2, 6, 6 per 3, 6, 8 per mezzo, metti qui 10.000? Ah, poi me ne girerà. Mas no mundo natural, são irresistíveis, principalmente as porcas. As trufas crescem sob a terra e produzem um odor parecido com o do porco. Porcas ansiosas os cavam e, talvez por frustração, espalham as sementes pela floresta, garantindo um bom suprimento de trufas para o futuro. As trufas nunca são fáceis de achar. É necessária a ajuda de alguém com um nariz extremamente bom. A maioria dos cães é muito melhor que nós para detectar certos cheiros, principalmente os de ácidos graxos exalados da pele de mamíferos. Todos os cães também gostam de soprar jatos de ar no chão para fazer subir partículas de cheiro. Criadores algumas vezes aprimoram estes traços, criando um cão como legado na Itália, com mais receptores olfativos locais para um odor em particular, neste caso, a trufa. Homem e cão trabalham como equipe. A sensibilidade do cão para um cheiro em especial pode ser 1 milhão de vezes maior que o nosso. O homem estimula seu cão com recompensas. Um forte elo de afeto também os mantém trabalhando bem juntos. Foi um bom dia de extração. Graças a um nariz magnífico. Todos os cães podem ouvir sons que nós não ouvimos. As orelhas externas se movem independentemente para localizarem a origem de um som. Nós não ouvimos sons ultrassônicos acima de 15 kHz. Cães domésticos ouvem até 60 kHz e alguns canídeos selvagens ouvem até mais alto. As ondas sonoras alcançam o cócclea, que os converte em um sinal elétrico e o transmitem ao cérebro. A família deste cão está indo para casa, e o cão sabe disso muito antes que qualquer humano. Ele ouve o som agudo de alta frequência do motor. É o som de sua matilha voltando à toca. Cães podem ouvir sons 4 vezes mais distantes que nós. Não ouvimos o carro até que esteja quase na entrada. Muito menos sabemos quem está nele, mas o cão sabe. Na natureza, os canídeos usam seu poderoso sentido da audição para rastrear a presa. As orelhas do coiote servem como detectores de direção.
Mexer a cabeça de lado a lado ajuda a localizar a presa. Tem um rato aqui por perto. Um pulo no tempo certo e um erro. A neve grossa amortece o som de algo se arrastando, mas há um pequeno roedor por aqui em algum lugar. O coiote vai embora meio coberto de neve, pronto para atacar de novo. Para o coiote, a habilidade de ouvir o jantar sob a neve é vital para sobreviver aos frígidos invernos da América do Norte. As maiores orelhas do mundo dos cachorros são os da raposa orelha de morcego. Ela as usa para ouvir os ruídos de insetos que são sua refeição principal. É também excelente escavadora. Nossos cães domésticos às vezes usam sua audição aguda da mesma forma para caçar pequenos mamíferos na grama. É um instinto que nunca desaparece inteiramente, mesmo com a existência de ração de cachorro. O sentido da visão do cachorro também é diferente do nosso. Pelo fato de seus olhos estarem dos lados da cabeça, ele tem um campo de visão muito maior. Nosso alcance é de cerca de 180 graus. Um cachorro de cara chata tem cerca de 249 graus. Um labrador, 250. E o galgo, com incríveis 270 graus. Os cães têm uma visão de cores limitada e perdem distinções sutis que nós vemos facilmente. Falta-lhes o receptor da cor verde e só veem azuis e vermelhos. Mas nossos cães têm uma visão noturna melhor que a nossa. Funciona assim. A luz passa pelas lentes, atingindo a retina, onde os receptores leem o sinal, como nos humanos. Mas a luz também chega à superfície refletiva, que a manda para outros receptores, amplificando os sinais. Esta superfície refletiva é a razão dos olhos do cão brilharem à noite. No crepúsculo, vemos sombras e escuridão. Mas nossos cães veem isso. Os primeiros cães da Terra surgiram há 40 milhões de anos, nas planícies da América do Norte. O único traço dos primeiros cães está em forma de fósseis incrustados na rocha. Os paleontólogos usam pequenas furadeiras e palitos para revelar os segredos destes caninos antigos. Os cães da Aurora, como os cães primitivos, são conhecidos agora. Tinham longos focinhos e corpos compridos e baixos. Os pesquisadores acreditam que podiam subir em árvores em busca de comida. Os cães da Aurora tinham uma forma primitiva de dentes tesoura carnívoros, para despedaçarem pedaços de carne de uma carcaça. Transformando-se em formas e espécies diferentes, os canídeos acabaram colonizando o mundo.
Uma criatura que se parece com os cães da Aurora ainda vive na Eurásia. Chama-se cão raccoon. Cães raccoons vivem em pares e produzem uma das maiores ninhadas de todos os cães selvagens, até 12 filhotes. O macho ajuda a cuidar deles. Entre seus traços incomuns, os cães raccoon hibernam no inverno. Em 5 semanas, os filhotes já estão independentes do leite da mãe e vão em busca de insetos e cerejas para comer. O cão raccoon é uma espécie asiática e é muito maior do que foi o cão da Aurora. Então, como cães da Aurora produziram as raças e espécies variadas que chamamos de cães? Há 5 milhões de anos, os canídeos começaram a se espalhar de seu lar ancestral na América do Norte através de uma ponte de terra para a Ásia. Se espalharam lentamente pela Sibéria e Ásia Central, desenvolvendo novas formas para novos habitats. De seu habitat original nos pastos, eles se adaptaram aos novos territórios frígidos do norte. A raposa ártica desenvolveu pequenas orelhas e patas cobertas de pele para reduzir a perda de calor, para sobreviver a temperaturas de 70 graus Celsius negativos. Tempo mais quente traz a perspectiva tentadora das aves. A raposa do Ártico adora ovos frescos. Os gansos da neve não estão gostando. Ser uma raposa no galinheiro é um piquenique comparado a isso. Esta raposa ártica tem que ser corajosa e humilde para sobreviver nesta paisagem gelada. O inverno chega depressa. Com a escassez de outras comidas, a raposa revira os dejetos do litoral. Ela precisa que a gordura de seu corpo atinja 50% de seu peso total para sobreviver ao longo inverno. Ela vai consumir quase tudo que puder comer, inclusive caranguejos e ouriços do mar. Desta vez, ela acha uma ave morta na praia. Mas ela come até alga, se for necessário. Precisa de toda a energia e isolamento térmico que conseguir. Os humanos criaram cães domésticos para trabalhar nas mesmas condições extremas. O cão e o homem contam um com o outro para a sobrevivência. Esses cães trabalhadores Husky são corredores de longa distância. Correm firmes a 16 km por hora. Eles absorvem o oxigênio 2 vezes mais rápido que um grande atleta olímpico. São criados para trotar ou dar passos longos com um pé no chão o tempo todo. Idealmente, o grupo todo se move em sincronia. Cada par, uma imagem de espelho. Diferente de outros cães, eles não suam pelas patas. Isso os faria grudar no gelo. Eles têm mais glóbulos vermelhos que nós e corações maiores para manter seus músculos com um estoque de oxigênio. Como a raposa ártica, eles têm uma cobertura de lã e peles debaixo dos pés para reter o calor. No alto verão da ilha Baffin, no Canadá, o sol brilha 24 horas por dia.
É uma boa época para caçar, mas o primeiro dia não traz sucesso. Para o caçador, é hora de se abrigar e descansar. Os cães descansam, mas nada de abrigo. Com seus pelos grossos, podem dormir confortavelmente mesmo no gelo. Em um dia comum como este, eles queimam 4.500 calorias cada um. Depois de alguns dias de caça fraca, todo mundo está pronto para comer alguma coisa. Mas estes cães são fortes e pacientes. Uma foca vai manter o homem e os cães em pé por um dia ou dois. Na medida em que os canídeos se espalharam nos continentes, o segredo de seu sucesso era a habilidade de achar formas e condutas corretas para sobreviver em habitats difíceis. 5 milhões de anos atrás, o clima tornou-se mais seco e novos desertos se formaram. Os cães selvagens que se aventuraram nestes habitats desolados tiveram de evoluir novos modos de lidar com o calor e a concorrência. A rara e esquiva raposa Blanford é um dos menores cães selvagens de todos. Elas tiram seu magro sustento das áridas áreas que vão do Afeganistão até a Arábia. Na África, a raposa capa colonizou o cerrado esparso. Também desenvolveu um corpo menor adequado à sua dieta de insetos e pequenos mamíferos. A fêmea cria os filhotes. Mas o macho fica perto para espantar predadores saqueadores, inclusive seu primo, o chacal. A raposa do deserto é menor que o chacal. Mas uma exibição sincera de agressão convence o chacal a deixar os filhotes em paz. Um outro habitante do deserto é a raposa fênico, que mora do Saara até a Arábia Saudita. Suas grandes orelhas têm uma teia de veias que se dilatam e dispersam o calor do corpo. As orelhas não são vulneráveis, porque não há mais ninguém aqui com quem lutar. Tanto nos cães selvagens como nos domésticos, o nariz e a língua são vitais ao sistema de resfriamento. Quando um cão ofega, o ar passa pelo nariz e sai pela boca. É um sistema de mão única. O ar seco que entra atinge a superfície úmida da pele e faz com que a umidade evapore. Um processo de resfriamento. A língua é o ar condicionado do cachorro. Este sistema de refrigeração à água é a razão dos cães precisarem de muita água no calor. Nos bulldogs, a criação encurtou o crânio e compactou as passagens de ar, não havendo capacidade de resfriamento suficiente. A insolação é um perigo constante. Na medida em que se espalharam pelo mundo, a evolução natural dos cães produziu formas engenhosas. Há 3 milhões de anos,
A ponte de terra panamenha uniu os continentes separados da América do Sul e do Norte. Os cães selvagens rapidamente mudaram para o sul e mudaram de forma para se adaptar aos novos habitats. Também acharam novas presas. Um guanaco faz sua primeira aparição no palco da vida e cai de cara. É uma presa fácil para qualquer predador. O rebanho deve ficar alerta para protegê-lo. Nos picos do Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, setembro é a estação do nascimento dos guanacos. O zorro, um tipo de raposa, também tem uma nova família na toca. É uma das 10 espécies de cão selvagem que evoluiu na América do Sul. Uma ave tenta distrair a raposa, mas a raposa a ignora e rouba um ovo. Como todas as raposas, o zorro adora um roedor. Esta mãe passa boa parte do dia procurando comida para levar aos filhotes. Ela é uma oportunista, caçando ou recolhendo qualquer coisa comestível. Seus filhotes esperam entre as rochas, enquanto ela caça. Outra espécie canídea, o cupel, mora por perto, mas tende a ficar mais em cima nas montanhas. Dividir o habitat é um meio de evitar concorrência. De todas as espécies de raposa da América do Sul, a mais estranha e adorável é esta criatura, o lobo-guará. Às vezes é chamado de raposa perna de pau. Tendem a ser arredios com as pessoas, e as pessoas são supersticiosas em relação a eles. Diz o folclore que o lobo-guará mata uma galinha com o olhar. Mas a vida raramente é tão fácil. Os lobos-guará estão em extinção no Brasil, em parte porque os fazendeiros os matam como uma praga. Mas aqui, no monastério Santuário do Curaco, os monges alimentam os lobos-guará. É um velho ritual, por restos de comida para predadores famintos. Os lobos-guará relutam em se aproximar muito. Eles agarram a comida e escapam. Mas no monastério, eles estão a salvo. E nenhuma raposa pode resistir a uma coisa dessas para sempre. Ele vai chegando cada vez mais perto, e mesmo assim, fica à distância.
Do outro lado do oceano, em Oxford, Inglaterra, a família Kimbers também tentou criar uma ponte na torturante divisão que existe entre os humanos e os canídeos selvagens. Eles esperam a raposa vermelha, que visita seu jardim toda noite. Para nós, é difícil resistir à tentação de nos aproximarmos. Sentimos um elo especial com estes canídeos selvagens. A raposa vermelha pode parecer a espécie perfeita para ser domesticada. É inteligente e altamente adaptável, e já vive em nossas cidades. Mas a domesticação nunca foi tão simples. As raposas são animais solitários, e é preciso psicologia de bando para uma espécie aceitar a vida em uma família humana. A comida? É claro. Irmandade? Não hoje à noite. Obrigado. Humanos e canídeos selvagens vivem juntos há mais tempo na África. Mas mesmo um animal relativamente social como estes chacais não cruzam a linha divisória. Os chacais vivem lado a lado com os humanos há milhares de anos. Como nós, formam pares monogâmicos e pequenos grupos familiares. São também suficientemente oportunistas para nos seguir e revirar nossas sobras. Mas isso é o mais próximo que chegam. A domesticação de canídeos aparentemente só aconteceu uma vez, em algum lugar no hemisfério norte. Alcateias de lobos e bandos de humanos dividiam as terras de caça e aprenderam rápido a aproveitar um do outro. Como os humanos, os lobos são caçadores sociais e têm hierarquias complexas dentro do grupo. Ambas as espécies usaram estes traços para caçar cooperativamente e abater presas grandes. Uma alcateia de lobos irá algumas vezes perseguir um rebanho para dar fim a animais mais fracos. Os lobos algumas vezes caçam em revezamento e se espalham para evitar que sua presa escape. Depois de uns poucos minutos, os lobos ou desistem ou rapidamente cercam sua vítima. Eles atacam de todos os lados. Matar grandes caças pode ser um risco para os lobos, mas as recompensas são grandes. Em torno da carcaça, os lobos comunicam-se usando sinais vocais complexos e linguagem corporal. A hierarquia social dita que lobos dominantes comam antes. Cada lobo pode devorar mais de 7,5 kg de carne de uma vez. Humanos primitivos e lobos encontraram-se muitas vezes por causa de caças como esta. Ambos eram oportunistas. Cada um roubava a comida do outro. Os humanos primitivos deviam matar os lobos como rivais e levavam seus filhotes para casa. Alguns destes filhotes responderam a algo terrivelmente familiar sobre o bando humano. Antigos desenhos em rochas retratam cães domésticos como caçadores.
usados para procurar uma presa, dar cabo dela e trazer para casa. Provas recentes de DNA sugerem que as duas espécies começaram a cooperar há 100 mil anos. Esta relação com os cães pode ter sido a razão de nossos ancestrais triunfarem sobre os musculosos neandertais. É claro que os cães levaram vantagem também. Há cerca de 5.500 anos, quando esta mulher foi enterrada com seu cão, as duas espécies forjaram um profundo elo espiritual. E até agora, o ancestral selvagem do cão é ainda perseguido por caçadores como este. Belarus é uma sociedade tradicional de fazendas, e as pessoas aqui consideram os lobos uma ameaça a seu rebanho. Os lobos são os mamíferos terrestres mais bem distribuídos da Terra. Habitando a maior parte do hemisfério norte, nós os exterminamos em grande parte do seu domínio, mas aqui em Belarus, os lobos e nosso velho medo deles persiste. Antes do amanhecer, o caçador de lobo se prepara para o dia da caça. Ele consegue uma soma em dinheiro para cada pele que traz de volta. Depois que o caçador mata o lobo, ele procura o covil da vítima. Mesmo para um caçador de lobos, o aspecto indefeso e infantil dos filhotes são difíceis de resistir. Ele leva alguns dos filhotes para a aldeia como os humanos fizeram tantas vezes no passado para serem adotados. Mesmo agora, o mapeamento genético dos lobos e dos cães diferem de cerca de 1%. Parece estranho que sejamos tão próximos a uma espécie e tão hostis à outra. A família cria o filhote com leite. Um cão doméstico sabe a diferença e se esconde de medo do lobo. Mas quando ele cresce, o filhote do lobo pode não saber mais a diferença. Ele vai aceitar os humanos como sua alcateia, como os antigos filhotes de lobo aceitaram a domesticação tempos atrás. E deste pequeno milagre obtemos o Lhasa Apso. Bem, talvez mais que Lhasa Apsus. E o que os próprios cães conseguiram? Fora o ocasional par de sapatinhos e um belo lenço. Pensem deste modo. Existem agora apenas cerca de 150 mil lobos na natureza.
Mas há 50 milhões de cães domésticos só nos Estados Unidos. Então, o filhote de lobo que se instalou com uma família humana há milhares de anos deu um passo brilhante na sua carreira. E nós também. Não importa se eles são de raça pura, não importa se eles são vira-latas, não importa se eles são elegantes ou meio ridículos. Quando olhamos para nossos cães, sabemos, com certeza, que encontramos um amigo.